Navios de guerra no Caribe, milhões de milicianos mobilizados, drones proibidos. Enquanto dois estados escalam militarmente, venezuelanos passam fome sob uma ditadura que prefere armar civis do que alimentá-los. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Peter, o Gordola de Barba, escrito por Sopa de Letrinhas, revisado por Libertos e narrado por Gordinho Caipira. O recente desdobramento no Caribe, com mais de 4 mil infantes de marina e fuzileiros navais americanos sendo enviados às águas que cercam a América Latina, enquanto Maduro mobiliza 4,5 milhões de milicianos e proíbe o uso de drones civis, representa mais um episódio grotesco do teatro estatal que transforma disputas políticas em ameaças existenciais para populações inteiras. Sob o pretexto oficial de combater o narcotráfico, assistimos a uma demonstração clássica de como estados usam crises fabricadas para justificar o aumento de seu poder e controle sobre territórios e pessoas. A administração Trump elevou dramaticamente a aposta ao aumentar de 25 para 50 milhões de dólares a recompensa pela captura de Maduro, uma escalada que coincide, convenientemente, com o envio dos navios de guerra USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson para as costas venezuelanas. Do outro lado, Maduro responde com sua própria encenação autoritária, proibindo por 30 dias a venda, compra, importação e operação de drones em território venezuelano, numa tentativa desesperada de controlar até mesmo o espaço aéreo de objetos civis. O que presenciamos não é uma operação legítima contra o crime organizado, mas sim dois aparatos estatais utilizando a violência como último recurso para manter suas respectivas hegemonias. Enquanto Washington mobiliza sua máquina de guerra sob a bandeira de combate aos cartéis, Caracas responde militarizando sua população civil e restringindo liberdades básicas. O resultado? Milhões de pessoas comuns se veem reféns de uma disputa entre gangues governamentais que operam em escala continental. A justificativa americana de combater cartéis é particularmente cínica quando analisada sob uma perspectiva histórica. Por décadas, a chamada Guerra às Drogas serviu como pretexto perfeito para intervenções militares em toda a América Latina, criando mais instabilidade e violência do que jamais resolveu. O próprio conceito é uma contradição. Como pode um Estado, que consome mais drogas per capita do mundo, pretender resolver o problema bombardeando países produtores? A realidade é que o deslocamento de destroyers, submarinos e 4 mil fuzileiros navais reflete um duplo jogo de poder. Por um lado, o discurso oficial de combate ao narcotráfico. Por outro, uma mensagem inequívoca de pressão política. Os Estados Unidos não estão interessados em eliminar o tráfico de drogas. Estão interessados em controlar quem lucra com ele. A proibição das drogas, imposta globalmente pelo governo americano, criou um mercado negro mais lucrativo da história. E agora, o mesmo Estado que criou o problema se apresenta como salvador. Os recursos desperdiçados nessa operação militar poderiam alimentar comunidades inteiras, financiar educação ou desenvolver alternativas econômicas reais para regiões dependentes do cultivo de drogas ilícitas. Em vez disso, milhões são gastos em navios de guerra e operações que, na melhor das hipóteses, deslocarão temporariamente rotas de tráfico, sem atacar as causas fundamentais do problema. Do lado venezuelano, a resposta de Maduro é igualmente reveladora da mentalidade estatista, mas com um agravante. Trata-se de uma ditadura consolidada que usa qualquer pretexto externo para justificar ainda mais repressão interna. Ao mobilizar milhões de milicianos civis e proibir drones, o regime demonstra sua incapacidade de resolver conflitos por meios civilizados. A proibição, estabelecida na Gaceta Oficial, número 6.927, vigente por 30 dias prorrogáveis, afeta diretamente empresários, fotógrafos, jornalistas e entusiastas de tecnologia que dependem desses equipamentos para suas atividades legítimas. O cinismo da situação é chocante, enquanto milhões de venezuelanos passam fome e vivem na miséria absoluta, com mais de 7 milhões de pessoas tendo fugido do país nos últimos anos. Maduro gasta recursos escassos, mobilizando milícias e comprando equipamentos militares. O discurso de defesa da soberania nacional soa oca quando vem de um ditador que transformou um dos países mais ricos da América do Sul num estado falido onde faltam medicamentos básicos, energia elétrica funciona de maneira intermitente e salários não conseguem comprar nem mesmo uma refeição decente. Essa medida autoritária ilustra perfeitamente como ditaduras, quando ameaçadas, abandonam qualquer pretensão de servir seus cidadãos. Milhões de venezuelanos perderam mais uma liberdade básica, a de operar dispositivos tecnológicos pacíficos, porque sua ditadura teme que esses equipamentos possam ser usados contra ela. A lógica é perversa. Em vez de buscar legitimidade através de eleições livres e melhoria das condições de vida da população, Maduro opta por restringir ainda mais as liberdades de um povo já devastado pela fome e pela opressão.
A mobilização de milicianos é especialmente grotesca quando contrastada com a realidade cotidiana da Venezuela. Enquanto o regime recruta 4,5 milhões de pessoas para uma guerra que existe principalmente na retórica política, hospitais venezuelanos operam sem equipamentos básicos, escolas fecham por falta de professores que emigraram em busca de salários dignos e mercados vazios atestam o colapso de uma economia destroçada por décadas de controle estatal. É a história clássica da ditadura que prefere armar civis para defender a pátria a alimentá-los adequadamente. Essa situação expõe o ciclo vicioso inerente ao sistema de estados nacionais. Cada ação autoritária de um estado justifica respostas igualmente autoritárias de outros estados, criando uma espiral de militarização que afeta populações inteiras. Washington usa as ações de Maduro para justificar sua presença militar no Caribe. Maduro usa a presença militar americana para justificar a repressão interna e a militarização da população. O mais perverso é que ambos os lados se beneficiam dessa escalada, mas a assimetria é gritante. Os políticos americanos podem se apresentar como defensores da democracia e da segurança nacional, justificando orçamentos militares bilionários. Já o regime ditatorial venezuelano usa a ameaça imperialista para consolidar controle interno e sufocar qualquer oposição legítima, desviando a atenção de uma crise humanitária devastadora que ele próprio criou. Enquanto Maduro mobiliza milhões para uma guerra retórica, sua ditadura sistematicamente nega aos venezuelanos o direito mais básico, o de não passar fome. O contraste é obsceno. Recursos que poderiam importar medicamentos, reparar infraestrutura elétrica ou garantir água potável são direcionados para aventuras militares que servem apenas para perpetuar um regime que transformou um país outrora próspero numa zona de desastre humanitário. Quem perde, mais uma vez, são os cidadãos comuns, que veem seus parcos recursos confiscados através de uma inflação galopante para financiar a megalomania de um ditador. A perspectiva libertária oferece uma análise radicalmente diferente dessa crise. Em vez de ver dois estados legítimos em conflito, reconhecemos duas organizações criminosas disputando território e recursos através da violência. A solução não está em torcer para que um dos lados vença, mas em questionar a própria legitimidade de estados nacionais resolverem disputas através de força militar. Em um sistema baseado em propriedade privada e livre comércio, não haveria incentivos para esse tipo de confronto. Empresários venezuelanos interessados em vender seus produtos nos Estados Unidos negociariam diretamente com compradores americanos, sem a intermediação de burocratas governamentais. O problema das drogas seria resolvido através da legalização e regulamentação privada, eliminando os mercados negros que alimentam a violência. Comunidades locais nas áreas de fronteira e zonas marítimas poderiam estabelecer seus próprios acordos de segurança e comércio, sem depender de decisões tomadas em Washington ou Caracas por políticos que jamais pisaram nessas regiões. Empresas privadas de segurança, com incentivos reais para proteger pessoas e propriedades, substituiriam exércitos estatais focados em projeção de poder político. A tecnologia também oferece alternativas ao controle estatal. Plataformas de comércio digital, moedas descentralizadas como Bitcoin e sistemas de comunicação criptografados já permitem que pessoas de diferentes países negociem e cooperem independentemente de tensões entre seus respectivos governos. Enquanto estados gastam bilhões em navios de guerra, cidadãos comuns criam redes de cooperação voluntária, que tornam fronteiras políticas cada vez mais irrelevantes. O confronto no Caribe serve como lição fundamental sobre a natureza dos estados. Eles sistematicamente criam os problemas que depois prometem resolver, justificando sua existência através de gestão de crises que eles mesmos provocaram. A guerra às drogas criou cartéis poderosos. A resposta são mais guerras e militarização. Sanções econômicas empobrecem populações. A resposta são regimes autoritários que se alimentam do ressentimento popular. A verdadeira solução para conflitos como esse não está em escolher o mal menor entre Estados Unidos e Venezuela, mas em reconhecer que o próprio sistema de estados territoriais monopolistas é obsoleto e destrutivo. Enquanto existirem organizações com poder para cobrar impostos compulsórios, manter exércitos permanentes e controlar fronteiras artificiais, continuaremos testemunhando esses espetáculos grotescos de postura militar às custas de populações civis. A escalada militar atual no Caribe não resolverá o problema da criminalidade, não trará democracia à Venezuela e certamente não aumentará a segurança de ninguém, exceto dos políticos e burocratas que usam essas crises para justificar seus salários e poder. A única solução real está na descentralização radical do poder, na privatização da segurança e na substituição dos estados nacionais por redes voluntárias de cooperação baseadas em propriedade privada e livre associação. Até que essa transformação ocorra, continuaremos assistindo ao teatro macabro de estados ameaçando populações inteiras
para resolver disputas que no fundo são apenas sobre quem controla que pedaço de terra e que fluxo de dinheiro. A humanidade merece coisa melhor que ser refém desses jogos de poder entre gangues governamentais. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!